Como é que a gente vai poder melhorar, pastor? O senhor que é um professor, um mestre disso, como é que a gente pode melhorar o brasileiro em relação à interpretação bíblica se a gente já tem uma dificuldade inicial que é o próprio português, a interpretação do texto? Depois da interpretação do texto, comecei a estudar português, entender melhor. Hoje em dia tem inteligência artificial que nos ajuda muito a entender uma coisa ou outra. Qual é o próximo passo? Criar relação. Eu sempre digo, quando eu faço alguma palestra sobre casamento, sobre criação de filhos, eu disse, você não muda o comportamento de quem você não acessa o coração. Uau. E isso é importante. Você tem que criar conexão emocional com o texto. Se nós não criarmos conexão emocional, o texto fala ao entendimento. É metanoia, é mudança de entendimento. Mas por mais que o texto precise falar ou comunicar ao entendimento, se nós não criarmos uma conexão emocional com o texto, você não vai abrir o coração para compreender o texto. Então, a maioria das pessoas, elas leem a Bíblia sem a preocupação de criar um vínculo com os personagens, um vínculo contextual. Por exemplo, algumas regras da interpretação básica. Contexto imediato. A explicação para aquele texto está num contexto imediatamente ligado ao versículo. Outro é o contexto remoto. E as pessoas têm dificuldade, Tiago, com o contexto remoto. Porque no ano 1227, Stephen Guillenton, arcebispo da Capituária, ele colocou capítulos na Bíblia. Robert Stinier colocou em 1551 a 1556 versículos na Bíblia. Então, eu tenho uma perspectiva com a leitura bíblica capitular e versicular. Então, eu penso que a compreensão para aquele texto está dentro do capítulo, quando, na verdade, a compreensão para o texto pode estar fora daquele capítulo. Mas eu sou bitolado dentro de um sistema catafático proposto por personagens. E não é errado, não. Eles pegaram a ideia dos massoretas, que foram estudantes judeus entre o 6º e o 10º século da era cristã, que dividiram o Antigo Testamento em passuk, que são porções. Então, eles pegaram essa perspectiva, separaram a Bíblia em capítulos e versículos. Mas quando o autor bíblico desenvolveu o texto, ele fez isso de forma corrida. Então, às vezes, eu tenho uma compreensão que aquele capítulo não me dá, eu não consigo olhar depois da cerca capitular. Então, a explicação está remotamente ligada àquele texto. Fora isso, tem duas outras complexidades. A gramática da Bíblia. Por exemplo, os textos proféticos e poéticos do Antigo Testamento, eles são carregados de uma estrutura poética que não é igual à nossa. Rima, métrica e cadência. O português hoje tem 300 mil expressões diferentes. O hebraico tem pouco mais de 8 mil. Então, para suprimir essa incapacidade gramático-literária, os autores usam hipérboles, sinedoquês, maioses, eles usam antropopatias, antropomorfias, então figuras de linguagem. Igual as parábolas, o senhor fala muito sobre comunicação. Jesus colocou grandes verdades do reino em ilustrações para tornar acessível aquela mensagem. Não só por causa da pobreza vernacular do idioma sânscrito ou do Antigo Oriente Próximo, mas para tornar acessível. Mateus capítulo 13, por exemplo, ele usa 7 ilustrações básicas daquela época, para aquele público, para fazer com que as pessoas compreendam o que seria, então, a implantação desse reino aqui na Terra. Ele começa com a parábola do semeador, termina lá, acho que com a parábola da rede. Parábola da rede. São ilustrações que ele usa para tentar não só suprimir a incapacidade... Passa pelo joio e o trigo. Do joio e o trigo, e tesouro escondido... E a parábola da rede, que é muito parecida com a do joio e do trigo. Né? Ou seja, que no final, os anjos que vão separar os bons dos maus. Existem textos na Bíblia que têm duplo sentido. Eu tenho dificuldade com a escola de interpretação bíblica de Alexandria, no Egito. Porque ela pegou uma perspectiva muito helenizada. Ela foi fundada por Fílon, um personagem intertestamentário que sobreviveu 20 anos antes da era cristã e faleceu no ano 50, e ele fundou algumas escolas de entendimento e interpretação bíblica. Depois dele veio Pantenos, depois Clemente, aí Clemente fundou a escola, de fato, de catequese e interpretação bíblica, e o maior personagem de todos eles foi Orígenes. E Orígenes todos estão na patrística, né? Todos estão na patrística. São personagens importantíssimos, nós não vamos chegar às unhas desses homens, mas o método de interpretação bíblica anagógico, alegórico, tipológico usado por eles é um tanto quanto perigoso. E tem sido mãe de diversos equívocos na hora da interpretação bíblica.
Se o senhor me perguntasse, com todo respeito, Claro. qual escola eu escolheria para interpretar a Bíblia, eu pegaria mais a escola de interpretação bíblica de Antioquia da Síria. Elas duelavam. Os antioquenos, eles diziam que os alexandrinos, eles pensavam demais, que eles sentiam demais. E os alexandrinos diziam que os irmãos de Antioquia, eles pensavam demais. Nós precisamos das duas coisas. Uma curiosidade pessoal, quando foi decidido que aqui acaba a Bíblia, se no primeiro século da igreja cristã, por segundo, começaram a surgir grandes homens, grandes pregadores, alguns citados aqui, que estão na patrística e tal. Como se decidiu? Parou, aqui que acabou a Bíblia, daqui para frente é só história. Foi orgânico. Foi uma linguagem do digital, foi orgânica. A situação foi orgânica até que Marcião de Sinop, o maior rival da história do pensamento cristão, no ano 140, decidiu o próprio cânon, que seriam os livros que seria sagrado. O cânon. Ele decidiu quais os livros que seriam os livros inspirados. Ele descartou Mateus e Marcos, descartou João, pegou alguma coisa de Paulo, quase tudo de Paulo, e ele adulterou o texto de Lucas, e ele fez o próprio cânon. Ele encontrou com Policarpo, que foi discípulo de João lá na cidade de Roma, e ele achando que era alguma coisa, Marcião de Sinop, foi o maior rival da igreja no primeiro século para o segundo. Ou seja, sempre teve grandes hereges dentro da igreja. Sempre tiveram grandes homens inimigos. E ele disse para Policarpo, tu sabes quem eu sou? Como se ele fosse assim, alguma coisa importante. E Policarpo disse, sei, tu és o primogênito de Satanás. E por causa dele, por ele ter definido o cânon, foi que a igreja começou a pensar sobre quais livros deveriam compor os livros do Novo Testamento, que nós conhecemos hoje do cânon, os 27 livros. Interessante que 2 outros livros, se o senhor me permite, perigaram de entrar no cânon, que foi... O principal foi o Pastor de Hermas e o outro foi o de Daquê. O Pastor de Hermas, ele não entrou no cânon do Novo Testamento porque ele transmitia a ideia de que o batismo lavava pecados e que após o batismo Jesus só perdoaria um único pecado capital. Lá na Idade Média, né, após a queda do Império Romano em 476, com Odoacro, general germânico que traiu Augusto, até a queda de Constantinopla, que é um milênio aí de Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana colocou 7 pecados capitais. Tem até na literatura e no filme. Mas até esse dia, do Pastor de Hermas ou de Daquê, você tinha 3 pecados capitais na igreja. Pecado de adultério, pecado de fornicação e idolatria. Então o Pastor de Hermas dizia que Deus, após o batismo, por meio de Cristo, só perdoaria um único pecado capital. Então essa é uma das ideias que nós temos, dos motivos pelos quais ele não entrou. Também ele tinha a ideia de que batismo lavava pecados. E aí começou a se criar, tem que ser com água corrente, água fria, não pode ser água parada, aspersão, imersão, tudo aquilo. Sempre teve esses debates na história da igreja. Agora, para quem não é assim um grande entendido, um grande estudioso, uma pessoa que quer entender só o básico para ser cristão, o que ela deve entender da Bíblia? Por onde ela começa? O que ela precisa dominar? Ela fala, Tiago, eu nunca vou dominar o que o pastor Presley domina, nunca vou dominar o que o teólogo tal fala, mas eu quero entender da Bíblia. Para onde ele vai agora? Qual é o básico que ele tem que dominar? O básico que tem que ser dominado? O Mahatma Gandhi disse que se todo o conhecimento do planeta for resumido a cinza e poeira cósmica e sobrar em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ter-se-ia sobrado o conhecimento necessário para reconectar o homem de volta a Deus. O Evangelho de Mateus tem uma característica gramático-literária muito importante. É o Evangelho dos 5 grandes discursos. Mas o principal deles, não que os outros sejam menos importantes, mas o principal é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali tem um fulcro. Ali tem um fulcro do que seria um cristão para fora do ambiente religioso. E lá no final, Jesus disse assim, todo aquele quem, o indivíduo, esse aí que o senhor perguntou, como que essa pessoa, todo aquele quem, esse aí, como que a pessoa vai entender, vai viver, essa pessoa, eu, o senhor, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica,
Então, o evangelho está muito mais ligado à capacidade que eu tenho de praticar do que propriamente entender. Às vezes eu não consigo compreender muita coisa. Por exemplo, sobre a soberania de Deus. O próprio Calvino disse, não dá para compreender a soberania de Deus. Para explicar exatamente aqueles pontos que nós conversamos agora. Isso não dá para entender, e de fato não dá. A soberania de Deus é uma disciplina dentro da sistemática que não dá para compreender. É então, tão profunda. Você vai só arranhar a superfície. Então, eu acredito que se a pessoa viver o evangelho, aí é aquela ideia de Giovanni Bernardone de Pietro, que é o Francisco de Assis. Esse em todo o tempo prega o evangelho. E se preciso for, use palavras. É impressionante isso, porque o que eu percebo é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são cristãs de Instagram, elas botam lá o versículo e tudo, mas o post não tem a ver com, eu falei isso com a biografia. Eu não sei o que sinceramente, falta muita essência. E é engraçado que a gravidade do pecado cometido não é o pecado praticado, é contra quem ele foi infringido. As pessoas elas fazem uma publicação indecorosa com versículos e canções bíblicas, como se isso fosse um casamento. Isso não é um casamento. A igreja verdadeira de Cristo ela não pode ser tolerante com esse tipo de prática. Claro, ninguém vai ser abusado, ridículo, estupidificado para condenar todo mundo. Mas a pessoa precisa compreender que o evangelho até aceita a pessoa do jeito que ela é. Só que não permite ela ficar do jeito que ela está. Tem que haver uma transformação e outra. A transformação ela dá de forma catafática. A pessoa tem que ver. Ela tem que ser objetiva. Por mais que a pessoa tenha grandes compreensões, mas a compreensão é igual o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Isso não significa muito. Mas a entrega corrobora o sentimento. Porque o amor é abstrato, o senhor sabe disso. Como que o senhor sabe que eu amo a minha esposa? Ele é abstrato. Então o senhor consegue ver como eu trato ela. E a sua esposa consegue identificar o seu amor muito mais a partir daquilo que você faz do que propriamente daquilo que você fala. Tem marido que não fala para a mulher, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Mas prova todo dia. Mas toda hora não tem como você olhando. Então, porque Deus amou, isso é vago. Mas a entrega consubstancia esse amor. Que entregou, que deu. Então, é isso.